noite. Obrigada a todos pela presença. Esse é o segundo dia de conversa dos Encontros Carbônicos. É um prazer ter vocês todos aqui. É um prazer ter esses grandes mestres aqui com a gente. Eu queria fazer alguns agradecimentos. Primeiro, agradecer a Funarte, que acreditou no projeto da Revista Carbono e depois agora, de novo, acreditou no projeto desse encontro. Para a gente é muito importante esse investimento deles nesse projeto. Queria agradecer também o Largo das Artes, que é esse espaço maravilhoso que está dando apoio para a gente ocupar aqui com essas conversas e com a exposição. Queria agradecer a nossa equipe maravilhosa, a Jurubeba Produções e a Miraba Cinematográfica, ao Conselho Editorial da Revista Carbono, a todos os colaboradores da revista até hoje, aos nossos apoiadores, que é a CNT, que fez esses móveis de papelão, a Boca do Trombone do equipamento de luz e som e o Barracão das Imagens, aos artistas da exposição e aos palestrantes, e a vocês, por terem vindo aqui compartilhar com a gente. Agora eu vou passar aqui para o Pedro. Bom, hoje é o segundo encontro, né? No primeiro a gente reuniu o coreógrafo Alejandro Armed, a psicanalista Tânia Rivera e o John Araújo, o neurocientista que veio do Instituto Cérebro de Natal. Hoje estamos aqui no nosso segundo encontro com o matemático Ricardo Kubrusli, o Tunga, o artista, e o cosmólogo Luiz Alberto Oliveira. A ideia dos encontros era materializar num espaço físico essa reunião de diversos saberes que já acontecia na revista, né? De maneira que a gente pudesse dar espaço para cada um apresentar um pouco, falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre o andamento de suas pesquisas e, eventualmente, depois a gente encontrar pontos de contato, sem a menor obrigação. Acho que o nosso grande desejo aqui é criar um espaço de diálogo. A gente vai começar hoje, a mesa tem o nome de A Criação das Formas. O nome é sempre uma desculpa, a gente não tem a menor obrigação de se ater a um tema específico, mas ele é uma desculpa, um lugar para a gente começar, um ponto de partida. Então, eu queria passar a palavra para o Luiz Alberto Oliveira. Sim, a gente queria pedir para os mais jovens, os nossos lugares acabaram, assim. Então, os mais jovens que se sentirem à vontade para cederem seus lugares e ou sentar aqui na frente, enfim, aqui no chão, seria ótimo. Bom, queria passar a palavra, então, para o Luiz Alberto Oliveira. Podemos ocupar aqui, tem um largo espaço aqui na frente que seria interessante ser ocupado, tá bom? Boa noite a todos. Os antigos gregos valorizavam o sentimento acima de todos os outros, que eles chamavam de filia, e que a gente pode mais ou menos traduzir com um sentido duplo de inclinação por e pertencimento a. Os romanos traduziram essa palavra por uma palavra nobre, amititia, de onde vem o nosso termo amizade. E eu queria me revelar preenchido de filia por estar aqui na companhia do Tunga e do Ricardo, de quem eu sou amigo há quase do tempo dos gregos antigos, quase do tempo de Aristóteles. Então, eu queria agradecer ao Pedro e à Marina pela oportunidade de estar aqui com esses amigos caros e com vocês. Aristóteles, aquele camarada que falou que o mundo é uma coleção de coisas, enunciado que parece bastante claro, mas que, se a gente examinar de perto, ele vai se revelando dobras e dobras de complexidade. Qual é o primeiro sentido, o sentido mais imediato da afirmação? O mundo é uma coleção de coisas. O que é uma coisa? Uma coisa é simplesmente, no sentido muito empírico, muito prático, é algo que eu posso apontar com o dedo. Isto, isto, isto. O mundo, portanto, para Aristóteles, durante 2000 anos foi assim, o mundo é uma coleção de istos. Ora, para eu poder dizer isto, significa que eu sou capaz de separar isto daquilo. Sou capaz de separar a cadeira do chão,
a pessoa do chão, a cadeira da outra. Senão, não haveria um isto, haveria um tudo. Portanto, essa capacidade de distinguir, de separar, de analisar, né, os diferentes istos do mundo é que está na base da ideia de que o mundo, a totalidade, né, é uma coleção de coisas individuadas, de coisas que possuem em si própria a sua definição. Aristóteles, então, vai nos dizer que essa coleção de istos, que o mundo é, consiste de uma fusão de algo que é singular a cada isto e de algo que é comum a muitos istos. O que é singular a cada isto é aquilo que o individualiza de modo radical. Um isto que permite que eu diga este, esta cadeira, que é diferente daquela cadeira. Ambos são o mesmo isto, são cadeiras, mas essa é uma cadeira, essa é outra cadeira. Esses caracteres individualizantes, singularizantes, Aristóteles vai dar um nome curioso, vai chamar de acidentes. Enquanto que aquilo que é comum, que permita que eu, no meio da multidão louca de istos, que é o mundo é uma multidão louca de istos, tem istos Ricardo, istos Tunga, istos Cadeira, nem meio dessa multidão toda louca eu possa afirmar a semelhança, a similaridade de alguns istos uns com os outros e agrupá-los em classes. Então, tem a classe das cadeiras, tem a classe das pessoas, tem a classe das minhocas, devido não ao que individualiza cada um, mas ao que permite que nós geremos, que o pensamento gere um termo comum, algo que torne todos esses istos sinônimos uns dos outros, cabendo sob o mesmo nome. Isso que é o termo comum, isso que permite que eu, da experiência dos diferentes istos, eu generalize, eu crio uma classe, um grupo, um gênero, Aristóteles vai chamar de substância. Então, o mundo, você tem substâncias e tem acidentes. Toda a coleção dos seres do mundo, todo mundo, é essa associação entre algo que permite generalizar e algo que individualiza. A tese fundamental do sistema de pensamento nós chamamos de Ocidente e que se baseia essencialmente nessa concepção de Aristóteles é a de que o conhecimento só é possível no geral. O conhecimento do radicalmente individual, do radicalmente singular, não é possível. Você conhece apenas a substância. Os acidentes você tolera. E então, quando você se encontra com o mundo, você tem que realizar um processo de seleção, descartar os caracteres no isto que sejam acidentais e valorizar aqueles que permitam reunir o isto a outros istos para formar uma classe, um gênero, uma associação. Essa generalização vai ter como consequência uma outra partição, que é a partição entre aquilo que muda e aquilo que permanece. Então, a substância é aquilo que permanece de um isto para o outro e, no mesmo isto, submetido a transformações. A semente de carvalho cresce, vira brotinho, que vira árvore, que vira bolota, no entanto, é sempre carvalho. Nós olhamos uma cadeira de um jeito, caminhamos, olhamos de outro viés, mudou completamente o que nós estamos percebendo, mas ainda é a mesma cadeira. Enquanto que os acidentes seriam aquilo que não apenas não pode ser apreendido pelo conhecimento, como aquilo que varia sem cessar, justamente porque não possui um termo comum. Então, no mundo, eu verifico que o mundo é feito de coisas, as coisas estão submetidas à transformação. Mas, o tempo todo, se eu puder olhar da maneira apropriada, eu vou ver que, mesmo quando estão se transformando, as coisas exibem uma forma. Seria absurdo se as coisas exibissem mais de uma forma simultaneamente. Centauros, né, homens e cavalos, quimeras, leões, águias e cabras, flamenguistas, seres bizarros de todo tipo e sorte, com essa combinação de formas absurda. Então, mesmo quando estão sob transformação, os istos mantêm, né, um núcleo de mesmidade invariável.
Num certo sentido, é como se Aristóteles estivesse nos dizendo que, no meio da transformação em que as coisas estão irremediavelmente submetidas, vigora algo que permanece, algo que perdura, um viés de eternidade no coração disso tudo que está submetido ao tempo. Então, o que importaria seria descrever isso que permanece, isso que permite que este ser seja uma cadeira e não uma mesa. Esse olhar dessa dupla separação, substância, acidente, permanência, impermanência, ele vai implicar que, quando se quer engendrar um ser, trata-se de suscitar naquelas matérias um certo diagrama de forma, um certo diagrama de composição, uma certa disposição mútua dos seus elementos, de tal maneira que eles passem a refletir, a exprimir essa essência duradoura. Então, eu tenho uma certa matéria, aplico alguma ação transformadora sobre essa matéria, uma forma emerge. Esta forma aponta para a eternidade. A matéria, ela aponta para a impermanência. O que essa ideia pode ser melhor apresentada pela metáfora celebérrima do próprio Aristóteles, do trabalho do escultor. Então, o escultor, ele encontra-se, né, com o mármore bruto, que a gente pode chamar de causa material, ou seja, do que a coisa é. Então, essa matéria, mas essa matéria, ela em si, enquanto puro bloco de mármore, não exibiria forma alguma, não seria ainda nenhum ser distinguível. Opera sobre ela, na mente do escultor, forma-se a causa formal, ou seja, os princípios, esse diagrama de composições dos elementos que ele vai implantar sobre aquela matéria receptiva. Isso vai dizer o que é. Aí vem o escultor e trabalha. O trabalho do escultor, o trabalho físico, vai dizer como é a coisa. E vai, fundamentalmente, a operação que vai ser realizada vai ser retirar os excessos para que possa emergir a forma desejada. E, finalmente, a estátua pronta, a sua finalidade, sua ordem de ser na grande organização do mundo, se ela é uma estátua votiva, se ela tem uma função estrutural de suportar um telhado, se ela é para ser decorativa num teatro. A sua finalidade, a sua causa final é para que é. Então, do que é, o que é, como é, para que é. Com essas quatro, isso que ele chama de quatro causas, Aristóteles daria a razão de ser de todos os seres do mundo. Os seres sendo essa combinação de uma matéria que passa a portar uma forma. O modelo que a gente pode representar essa operação é o modelo da cunhagem de moedas. Né? Tem uma superfície metálica, uma chapa de metal lisa, sem marcas. Suas partes são indistinguíveis. E eu tenho fora um marcador que é um puro diagrama, um puro desenho, né, num metal mais rígido. Eu vou cravando o metal na superfície da chapa, esse desenho passa a ser impregnado, suportado pela chapa, eu recorto cada um deles e tenho as moedas, 1 centavo, 5 centavos, 10, etc. Tá? Então, trata-se da implantação de uma forma de fora sobre essa matéria. E uma vez que essa matéria tenha recebido essa forma, surgem as coisas, surgem os indivíduos. O modelo da cunhagem de moedas seria, então, o modelo pelo qual as quatro causas são implementadas no mundo para a realização, para o surgimento de todos os seres do mundo. O que é decisivo aí, para o que nos interessa, que vai nos encaminhar para a obra que o Tunga vai nos apresentar depois, é o fato de que a matéria não é capaz de formar-se. Ou seja, as moedas precisam de uma forma anterior, de um molde anterior e externo, que seja aplicado sobre a matéria do qual a moeda vai consistir, para que ela venha a ser. Espontaneamente, as matérias não seriam capazes de se engendrar, de se desenvolver. Ou seja, as matérias são essencialmente inanimadas. A matéria, desse ponto de vista, é morta.
ela é impotente, ela é incapaz de formar-se. A forma precisa vir sempre de fora, sempre a partir do molde. Essa concepção de matéria, essa matéria incapaz de formar-se, de engendrar-se, ela perdurou 2 milênios. E quando foi substituída, finalmente, né, a partir da Revolução Científica do Renascimento, a matéria foi dotada de um mínimo de atividade que é a inércia. Ou seja, eu imprimo um movimento sobre um corpo, o corpo vai tender a manter esse movimento, até que venha um outro corpo e incida sobre ele e altere. Então, há um mínimo de atividade próprio dos corpos, que é manter o movimento impresso a ele. Só isso. Da mesma maneira, nessa matéria mecânica da modernidade, ela não é capaz de engendrar-se. Portanto, tanto para os antigos quanto para os modernos, há uma distinção radical entre matéria e atividade. O que vai implicar que, por exemplo, a vida, que é um princípio de ativação, se não for outra coisa, que a vida seja necessariamente algo que é estranho, né? Arredio à matéria. Se essa matéria é só esse puro receptáculo, a vida tem que ser algo que vem de fora e que infunda a matéria de algo que ela não possui, que é o poder não só de formar, como de reformar, como de transformar, no sentido radical, imanentemente, do próprio interior. A vida é capaz de fazer isso. Mas que estranho, né? Se a vida se apoia na matéria e a matéria exibe essa incapacidade, de onde é que essa habilidade de fazer surgir forma, de fazer variar formas, provém? Não é de admirar que o conceito, um dos conceitos mais profundos da ciência contemporânea, o conceito de evolução, o conceito de que as formas dos gêneros mudam ao longo das eras, fosse exatamente o que faltava na concepção de mundo de Aristóteles. Não podia estar lá. Não podia, ou seja, a ideia de que os moldes do mundo não estão prontos. Os moldes do mundo vão sendo produzidos no interior do próprio mundo. Essa ideia é uma ideia que não podia, né, associar-se a essa passividade da matéria. O que vai ser surpreendente nas ciências contemporâneas, nas ciências a partir do começo do século XX, é exatamente o reconhecimento de que há, no coração das matérias, no coração dos fluxos materiais, um poder, uma capacidade, uma potência de espontaneamente fazer surgir formas. É como se os moldes de Aristóteles agora, de algum modo, a sua capacidade de imprimir um desenho nas matérias do mundo fosse possuído pelas próprias matérias, não dependesse da ação de uma divindade externa. Um mundo que agora pode formatar-se. E essa formatação implica uma contínua invenção. Ou seja, não apenas o mundo, as matérias do mundo são capazes de gerar formas, que vão gerar formas, como, mais ainda, formas que não existiam podem ser trazidas à luz, podem passar a circular no mundo. E, desse ponto de vista, a fronteira entre matéria e vida se torna difusa. Até que ponto penetra no coração da matéria a capacidade de ativar? Até que ponto nós efetivamente podemos distinguir uma matéria viva de uma matéria não viva? Indo para o outro lado, até que ponto podemos distinguir uma matéria viva de uma matéria viva pensante? Aonde recai exatamente a fronteira? Se em toda parte o que nós distinguimos são matérias e atividades em fluxo, matérias e atividades engendrando-se e reengendrando-se sem parar. Deixa eu ver se eu consigo esclarecer um pouco o que eu estou querendo dizer, me recorrendo de um pensador notável chamado Gilbert Simondon. Simondon é um crítico da concepção aristotélica de individuação, de formação dos indivíduos. E ele vai dizer, fazer uma observação que à primeira vista parece banal, de tão óbvia. Toda vez que eu formo um ser, é porque eu estou reunindo para formá-lo, para constituí-lo,
matérias que se encontravam presentes em outros domínios do mundo. Então, tem uma cadeira, essa cadeira tem plástico, couro e ferro. Isso significa que, anteriormente, antes de estarem integrados sob a forma cadeira, esses materiais estavam nos poços de petróleo do pré-sal, nas florestas do Espírito Santo, no couro das vacas, e alguma vaquinha pastando. Então, foi necessário uma ação de reunir essas matérias e submetê-las a esse desenho que elas agora passam a portar coletivamente, que vai permitir-me dizer isto, cadeira. Mas, observa Simondon, nesse caso, o surgimento deste novo indivíduo necessariamente corresponde ao emburacamento dos domínios anteriores, de onde as matérias que agora se acham reunidas sob essa forma se encontravam. Não é possível que se crie algo sem se esburacar outro algo. Está clara a ideia? O criar significa rearranjar. E isso significa que, quando surge um indivíduo no mundo, inseparavelmente dele surge um buraco. Ali onde essas matérias estavam, não estão mais. Por sua vez, significa que este próprio indivíduo será fonte de futuros emburacamentos e individuações. Ele vai ser apropriado, vai participar de outros fluxos, né? Agora mantendo, enquanto possível, a sua relação constitutiva, e vai se distribuir, vai participar, vai distribuir. Vem um artista, pega a cadeira e põe no teto. Quem que aristotélico diria que a finalidade da cadeira era ser colocada no teto? Então, novas sínteses, novos usos, novos apoderamentos que vão ser realizados, e isso implicando que o indivíduo, a coisa não pode ser concebida simplesmente na sua presença. É necessário que nós levemos em conta a sua história, a trajetória desses materiais, até que eles se integrassem neste objeto, neste ser, nesta coisa, e que daí em diante as derivas inumeráveis que ele vai ter ao participar de outros encontros no mundo. É como se o nosso legado aristotélico fosse um legado coagulante. É como se nós fôssemos induzidos a pensar o mundo em termos de diagramas espaciais, em termos de diagramas de posições geométricas. Quando o que efetivamente se dá, o que efetivamente sucede, é um transcorrer incessante, irremediável, talvez glorioso. Esse olhar que reconhece nos indivíduos não substâncias, mas processos, é um olhar que vai nos permitir renovar inteiramente a concepção do que é criar uma forma. Vamos considerar um exemplo. Imaginem uma bolha de sabão. Vem a criança, brinca, sopra água com sabão, forma-se uma bolha de sabão. Tá? Do ponto de vista aristotélico, o que aconteceu? A forma esfera, né, foi impressa sobre a matéria receptiva sabão. Né? Então, podemos dizer que se trata de um indivíduo remetendo à substância bolhosidade saponácea. É uma denominação correta, ou esfericidade saponácea. Né? Vamos pensar agora um cubo de sal de cozinha, né? NaCl. Né? Então, formam-se cubinhos de sal. Né? Novamente, o que nos diz o aristotélico? Trata-se da forma cubo, que foi implantada sobre a substância sal, surgiram os cubinhos de sal. A cubidade salgada. Bolhosidade saponácea, cubidade salgada. Está muito claro, né? Até que um estudioso de ciências dos materiais, um químico, né, examina os processos de formação da bolha de sabão e do cristal de sal. Descobre uma coisa muito curiosa. Descobre que, para se formar a bolha de sabão, as moléculazinhas do sabão dispersas na água, elas participam de um processo tipo gangorra. Uma gangorra emendada na outra. Então, imagine uma área infindável de gangorras emendadas umas nas outras, de tal maneira que, quando uma tende a equilibrar, a outra tende a equilibrar também.
generaliza esse processo de equilíbrio. O resultado deste processo é a forma esférica. A forma esférica surgiu não porque estivesse pronta de antemão nas matérias, né, ou no sabão. Surgiu porque um processo de minimização de uma grandeza chamada tensão superficial engendrou, produziu a forma. Quando agora nós vemos uma solução em que nós temos cloro e sódio, nós vemos que a formação, né, dos cubinhos de sal é presidida pela minimização de uma grandeza chamada energia de ligação. Ela é mínima quando em cada vértice do cubo se situa um cloro e um sódio. Ela é mínima nesse caso. E, da mesma maneira, né, ao minimizar um grãozinho inicial, se tenderá a minimizar os outros. Portanto, há um processo global, uma produção, né, envolvendo a minimização de uma grandeza chamada energia de ligação para fazer o cubinho de sal. O cubinho, a forma, é produzida de dentro do processo. Então, vejam, há um princípio, o princípio de minimizar, que faz surgir tanto a forma esférica quanto a forma cúbica. Esse princípio é o mesmo nos dois processos. E nada tem a ver com a esfera estar pronta no mundo das geometrias, ou o cubo. Está claro? Surgiu, foi produzido a partir daí. Então, e, pela ação do mesmo princípio, formas tão díspares quanto a esfera e o cubo são, a rigor, equivalentes. Né? E diferem apenas como resultado do processo, não como motor, não no miolo do processo. Esse entendimento, então, de que as matérias possuem, sim, a capacidade de deslizar, a capacidade de derivar, de fazer surgir novas formas a partir dos arranjos das constelações anteriores que aí vigoravam, torna o mundo natural um mundo onde a inovação, ao invés de ser a exceção, ao invés de ser aquilo que é o bizarro, ao invés de ser aquilo que é o estranho, é a norma. É aquilo que, na verdade, se torna inescapável, indissociável. O mundo concebido como esse arranjo de matérias ativas sempre em fluxo. Isso é permitir que, ao contrário da nossa tradição ocidental, mais uma vez, que procura excluir os modos de tratar os fenômenos da natureza, dos modos da criação artística, nós possamos reconhecer, tanto na atividade de investigação do conhecimento, quanto no desabrochar das formas do mundo, nós possamos reconhecer uma potência que nós poderíamos chamar, por que não, de artística. O vídeo do Tunga vai nos demonstrar uma visada, quem sabe, uma perspectiva sobre o que é esse mundo que não cessa de fluir. Antes de chegarmos ao Tunga, vamos ouvir o Ricardo. Você quer falar simplesmente ou quer que eu te faça uma pergunta? Na verdade, eu conheci o Ricardo há alguns anos e eu estava comentando com ele que a minha grande felicidade em conhecê-lo foi através dele conhecer uma outra matemática que até então eu não conhecia. Uma matemática que não tem, que desvia um pouco da ideia que o senso comum tem da matemática, muito associada a uma ideia de precisão, para incluir objetos mais misteriosos, como o infinito. Então, acho que é sobre isso que eu gostaria de ouvi-lo. Obrigado, eu queria agradecer aqui a todos os presentes. E depois do Luiz Alberto e antes do Tunga, se eu tivesse algum senso, qualquer um desses aristotélicos, ou qualquer outro não aristotélico, eu não falaria nada. Eu ficaria quieto aqui, deixaria correr o meu tempo e o meu silêncio se evidenciaria na expectativa do que virá. Mas, já que eu tenho que falar, e tenho que falar do infinito, pelo visto, eu vou falar. E é muito fácil falar do infinito, porque eu posso começar do finito e ir falando, esperando
que alguma coisa aconteça. O nosso tema aqui eram formas, a criação das formas, né? Um tema que, a princípio, já foi tudo explicado, né? Não há mais nada que fazer, os exemplos virão em breve, e eu também não vou falar disso, mas eu vou falar assim. Eu queria que a gente imaginasse um mundo... todo mundo sabe que a gente vive num mundo tridimensional, né? Que eu tenho largura, comprimento e altura aqui nesta sala e fora desta sala. E, além disso, eu tenho o tempo. E a gente, às vezes, fica querendo que o mundo seja quadridimensional e que exista um espaço-tempo. E como será isso? Bom, mas eu queria que a gente imaginasse um mundo unidimensional. Como seria se nós, claro que não seríamos humanos, seríamos, na melhor das hipóteses, pedacinhos de linha, né, intervalos, e vivêssemos num mundo unidimensional. Seria uma coisa, a princípio, muito triste, porque eu teria sempre na minha frente aquele que estava designado a estar na minha frente, e atrás de mim o outro que estava designado a estar atrás de mim. Do de trás de mim, nada conheceria, e ele conheceria as minhas costas. E do da minha frente, eu só conheceria as costas dele, e ele de mim nada conheceria. E aí eu me perguntaria, poderíamos ser criativos nesse mundo? Poderíamos, ser felizes num mundo unidimensional? Não sei, seria um mundo muito monótono, um mundo que acontecia sempre a mesma coisa. Se a gente olhar para o mundo onde a gente vive, ele não é unidimensional, mas ele é muito monótono e às vezes parece que acontece sempre as mesmas coisas. Aí, se nós passássemos de um mundo unidimensional, que é um mundo muito difícil da gente imaginar, para um mundo bidimensional. O mundo bidimensional é mais fácil, é o mundo da folha de papel, é o mundo do chão onde a gente está situado, é o mundo das telas, é o mundo das paredes. Esse é um mundo mais fácil de eu imaginar. E nesse mundo moram muitas formas, e eu já tenho uma liberdade muito maior. Eu já posso ultrapassar, eu já posso dar rodopios e ver o que está em volta de mim. Eu já tenho um em volta de mim. Mas acontecem coisas curiosas nesse mundo bidimensional. Se, por exemplo, ser bidimensional, como uma ameba, estiver numa parede, num chão, e em volta de mim alguém desenhar um quadrado, eu estou aprisionado. Não há saídas, porque todas as portas seriam janelas, todas as janelas portas. Então não há saída se um quadrado me envolver. Mas nós, que vivemos num mundo tridimensional, poderíamos olhar para o mundo bidimensional com aquele quadrado que alguma coisa que estava lá dentro e tirar essa coisa lá de dentro. Claro que não aconteceria isso no mundo bidimensional, pois alguém que estivesse circundado por um quadrado estaria eternamente preso. Mas eu, tridimensional que sou, ser meio divino para esse mundo bidimensional, poderia ir lá com a minha mãozinha esquerda, já que a direita segurava o microfone, e puxar o objeto cercado por seu quadrado e colocá-lo do lado de fora. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é como seria estranho para os habitantes bidimensionais que dormiram numa certa noite e tinham certamente um criminoso preso no seu quadrado, acordar e vê-lo fora do quadrado. Que situação inusitada. O que será que aconteceu? Como ele saiu de lá, se é impossível sair de lá? Então surgem duas perguntas que eu acho interessante a gente pensar. Uma é, que mundo chato também esse bidimensional. Por outro lado, os impossíveis acontecem lá. Como serão os impossíveis acontecendo aqui, no nosso mundo tridimensional? O mundo tridimensional, é claro, eu não sou preso dentro de um quadrado, eu sou preso dentro de um cubo. Mas, em geral, esse cubo tem janela, mas não tem porta, porque se tiver porta eu saio. E pela janela, se tiver grades eu não saio pela janela. Mas janelas são diferentes de porta. No mundo bidimensional, não. Portas e janelas são as mesmas coisas. Então eu ganhei da primeira dimensão para a segunda bastante mobilidade. Na primeira dimensão,
O mundo unidimensional, eu estava condenado a ter na minha frente sempre o mesmo ser, e atrás de mim também. Claro que, dependendo desses seres, isso poderia até ser interessante, mas não por muito tempo, eu imagino, né? Já no bidimensional, não. Eu poderia escolher companhias, eu poderia ter uma mobilidade, mas eu não poderia ter a diferença entre portas e janelas. Mas no mundo tridimensional, sim. Portas são portas, janelas são janelas. Eu não me prendo, eu posso descer escadas. Olha que maravilha, descer uma escada, coisa que eu jamais poderia fazer num mundo com 2 dimensões. Né? As escadas seriam risquinhos e eu não poderia diferenciá-las de qualquer outra coisa que não fosse uma escada. E de repente, uma escada existe. Eu me movo não só nas 2 dimensões do plano, mas também numa terceira dimensão. Uma terceira dimensão que me dá uma sensação de liberdade enorme. Aqui, agora, nesse mundo, não existem impossíveis. E eu respondo que não, claro que existem impossíveis. Mas eu não os conheço. Eu também não os conhecia quando vivia em 2 dimensões. E de repente, eu acordei de um sono profundo e lá estava o aprisioneiro fora da prisão. Como será um prisioneiro fora da prisão? Um impossível acontecendo no mundo de 3 dimensões. Não sei, mas da mesma maneira que da primeira dimensão para a segunda eu ganho liberdade, da segunda para a terceira eu ganho muito mais liberdade, ganho até escadas, é possível que da terceira para a quarta dimensão, deixando o tempo de lado, daqui a pouco a gente fala do tempo, eu consiga ganhar ainda mais dimensões. Imagina o que poderia acontecer se nós aqui reunidos nessa sala belíssima, nos encontros carbônicos, e de repente um ponto aparecesse bem aqui. Não, um pouquinho mais para lá, ali, exatamente ali. Ali eu aprendi com Luiz. Ali, aqui, este e aquele. Ali um ponto. Um ponto que não existia antes, ali não tem ponto, e de repente um ponto. Um ponto como? Talvez um ponto de luz, um ponto. E esse ponto fosse crescendo, 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 e se tornasse uma esfera, e ela fosse crescendo de diâmetro, crescendo de tamanho, e essa esfera fosse crescendo e tomasse um pedaço do quarto, da sala, do lugar onde estamos. E de repente, ela começasse a diminuir, 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 se tornasse de novo um ponto, e desaparecesse. O que será que aconteceu? É claro que, dentro das nossas possibilidades, no mundo tridimensional, o que eu seria forçado a dizer é que houve um fenômeno ainda não tão bem explicado, provavelmente meteorológico, devido a alguma ação gravitacional ainda desconhecida, que provocou esse aparecimento do ponto, que se tornou uma esfera pequenina, e essa esfera foi crescendo, 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 parou de crescer num certo momento, talvez por vontade da esfera, talvez por vontade de deuses distraídos, e passou a decrescer, 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 tornou-se um ponto e se foi. Vários trabalhos poderíamos escrever sobre esse assunto, o aparecimento da esfera nos encontros carbônicos. E teríamos muitos trabalhos escritos e muitos físicos seriam chamados, matemáticos, químicos, biólogos, e cada um daria uma explicação. Os biólogos diriam talvez que um certo vírus quase invisível teve um surto de procriação e se transformou numa esfera venenosa. E essa esfera foi dominada pelos raios emitidos por aquelas lâmpadas brancas que os vírus desconheciam, e eles novamente foram encolhendo até morrer novamente. Essa seria a explicação provável dos biólogos. Os químicos, claro, que inventariam um novo elemento, o protonônico. O protonônico que houve ali foi uma explosão protonônica. Os físicos, mais acostumados a surpresas no mundo, ficariam em silêncio, pensando, mas acabariam dizendo uma coisa qualquer. Acho que eles apelariam por uma força nova, uma força eletrodinâmica, gravitacional, qualquer coisa. Alguma coisa nova estava acontecendo. Finalmente iria acontecer a sonhada união entre a relatividade geral e a mecânica quântica, porque aquele ponto que cresceu tornou-se uma esfera e depois diminuiu, retroagindo a um ponto novamente, demonstrava esse fato quase que inequivocamente. Viram? Vocês viram isso? Isso é uma... Olha, 2 provas inexoráveis de que o mundo físico acontece dessa maneira.
Mas o que aconteceu, de fato, do ponto de vista matemático, por exemplo, teria sido a visita de uma esfera quadridimensional que atravessava a nossa superfície tridimensional. Como assim? Vou explicar no plano, já que tentar extrair de nós todos aqui intuições em 4 dimensões, não vamos conseguir. Nós não temos intuição quadridimensional, talvez Tunga, mas o resto de nós não, né? Então, imagine de novo no plano que uma esfera tridimensional, uma bola, a bola da Copa do Mundo, atravesse o plano. Como é que ela atravessa um plano? Imagina um plano, uma superfície em que ela seja atravessável. Isso não é muito difícil, a superfície pode ser formada de raios ou outras coisas semelhantes. E a esfera, quando vai se aproximando, os habitantes do plano não se dão conta, porque no plano só se olha no plano. Então não há visão tridimensional no plano. Então não se sabe nada do que está acontecendo, até que a esfera toca no plano. O primeiro encostar da esfera no plano é um ponto. E à medida que ela atravessa o plano, esse ponto vai crescendo e se torna um círculo. E esse círculo vai crescendo até que ele chega ao diâmetro da esfera. E depois ele se diminui enquanto a esfera passa pelo plano, vai diminuindo, diminuindo e desaparece. Essa visita da esfera tridimensional no plano fez com que, em mais ou menos 1900, uma população que lia um livro chamado Flatland se desse conta da possibilidade de entender o que era a 4ª dimensão. A 4ª dimensão estaria para a 3ª dimensão, assim como a 3ª dimensão para a 2ª, e a gente poderia evidenciá-la pela visita da esfera quadridimensional. Do cacete isso, né? Eu gostei disso. Nem me veio aqui na hora. Claro que nunca existiu nada disso, nem nunca existiu 1900. Todo mundo sabe disso. Então vivemos agora num mundo tridimensional, mas com seres que somos nós, capazes de intuir mundos multidimensionais. E o que muda quando eu vou aumentando dimensão? Muda muito. Muda não só na possibilidade de eu passear em lugares desconhecidos, como muda nas formas que eu consigo produzir. A criação das novas formas é diretamente proporcional, porque eles disseram que eu era matemático, com o aumento das dimensões. À medida que eu aumento dimensões, eu começo a criar formas desconhecidas nas dimensões anteriores. Imaginem agora que eu escrevo um 8 num plano. O 8 está ali escrito, é um 8. Mas se eu dou mais uma dimensão e, portanto, saio do plano e crio uma 3ª dimensão, é possível que o 8, quando se cruze, na verdade não se cruze. Eu posso levantar um lado do 8 e ele se torna uma espécie de um anel. Ele estava só encostadinho, ele estava só impossibilitado de se manifestar numa dimensão maior. Então as formas estão pedindo por mais dimensões. Acredito, aí é uma crença particularíssima minha, que cabe a nós, artistas do mundo, enfiar essas novas dimensões na forma. E como? Intuindo-as pela nossa cabeça. A nossa cabeça é fantástica. Não é a cabeça que a gente tem em cima do pescoço, é a cabeça que a gente tem no corpo todo e além. Essa coisa da gente, esse ser que pensa, do qual o Luiz nos falou um pouco, um ser que pensa. Que coisa estranha esse ser que pensa. Um ser que tem tudo que está fora dentro. Já imaginou que coisa difícil, que coisa não aristotélica? Como é que eu posso ter tudo que está fora dentro se eu estou dentro do que está fora? É um bocado complicado, mas eu tenho, cada um de nós tem tudo que está fora dentro. Quando eu olho para vocês, e é claro, acredito, espero, tenho receio que não sei, estou amedrontado. Mas não, vocês estão fora de mim. É claro que estão fora de mim. Não, claro que não, pois eu invento vocês quando eu olho para vocês aí fora. Então eu tenho vocês que estão aí fora dentro de mim. Essa possibilidade de identificar o que é interior com o exterior é uma propriedade topológica, a gente chama na matemática assim, que é uma propriedade que se ganha e se aumenta à medida que dimensões são agregadas ao nosso mundo.
O humano, eu acho que talvez não seja, mas é um bom modelo, pelo menos nesse instante de vida, é um ser que tem o fora dentro. E se você olhar as formas do mundo, há formas que trabalham essa mesma impossibilidade, ter o que está fora dentro. Se começássemos numa dimensão menor, a famosa, antigamente era desconhecida, hoje é bem famosa, faixa de Möbius, aquela fita que se torce em si mesma e que identifica um lado ao outro lado, ela cria um poema. O poema criado pela faixa de Möbius é: o outro lado é este lado, e eu vou morrer sem percebê-lo. Nós vivemos num mundo onde é claro que temos inimigos, que temos outros lados, mas no fundo, quando a gente vai vivendo com mais experiência e mais diálogo, a gente vai percebendo que o outro lado é de fato esse lado, que só tem um lado, só existe localmente essas oposições. E se pensarmos no mesmo para o dentro e fora, obteríamos figuras geométricas semelhantes à faixa de Möbius, que seriam, por exemplo, a garrafa de Klein, o espaço projetivo, mas o gozado disso tudo é que essas figuras não existem no mundo tridimensional, só existem no mundo de 4 dimensões para cima. Mas eu sou capaz de imaginá-las, sou capaz de desenhá-las da mesma maneira que eu sou capaz de desenhar uma casa num papel. Eu sou capaz de desenhar uma figura essencialmente quadridimensional num mundo tridimensional e depois passá-la para o papel. A gente consegue projetar nas dimensões menores as coisas que descobrimos nas dimensões maiores. E essa talvez fosse uma maneira de inventar formas. Inventar formas é olhar para o mundo como nós olhamos para nós mesmos. Achar que o mundo também guarda a propriedade de o que está fora está dentro. O mundo precisa ter essa identificação entre o exterior e o interior. E esse o mundo assim descrito é um mundo que tem essa propriedade que eu vou chamar de humanidade. A humanidade é a possibilidade que você tem de identificar o exterior com o interior. É de guardar dentro de você tudo que está fora e de inventar fora tudo que está dentro. Essa identificação interior e exterior é o que caracteriza nós, seres que pensamos, seres que somos capazes de fazer muitas bobagens e algumas não bobagens, mas a maioria das coisas que a gente faz é bobagem, eu tenho certeza disso. Pelo menos as coisas feitas nos últimos 63 anos, eu garanto que foram a maioria delas muito bobas, mas quase todas frutos de uma identificação interior e exterior. Se fosse uma pessoa correta, eu teria olhado o relógio no início, olhado agora e continuado um pouco mais. Mas, como eu não sou, nós humanos temos uma propriedade, além de identificar interior e exterior, que é a de morrer. Nós morremos, né? Os que estão aqui parecem todos vivos. Já na semana que vem, não sei se todos estaremos aqui. Possivelmente, não. Mas há uma probabilidade de sim, de estarmos todos aqui, né? Não adianta pensarmos que os mais velhos como eu irão antes, não é assim. Eu já fui a muito enterro de aluno e nenhum aluno foi ao meu. Então, eu estou ainda mais ou menos na vanguarda dos vivos, né? Mas nós morremos. E essa possibilidade de se dar conta disso faz com que nós fiquemos meio perturbados. Já perceberam como nós, humanos, somos perturbados? Se nós fôssemos não humanos e olhássemos para nós, parecia que nós estávamos girando em torno de um mesmo eixo, assim, que nem um tolo. E nós estamos. E talvez estejamos assim porque temos a consciência de que morremos. A única alternativa para essa consciência, para essa sabedoria, para esse ser que identifica interior e exterior e talvez por causa disso tenha percebido que morre, diferentemente dos cachorros, árvores, cadeiras, luzes, que morrem, mas não sabem que morrem. Talvez a coisa mais interessante que a gente tenha conseguido é inventar coisas que não acabam, os infinitos. Os infinitos são que nos dão possibilidade de estar no mundo sem estar completamente enlouquecidos.
Nós só não estamos completamente enlouquecidos, rodando em torno de um próprio eixo. Como ficam as coisas que não pensam, os planetas. Por que será que um planeta roda em torno do seu eixo? É porque ele sabe que morre, mas não sabe o que fazer com isso. Ele não consegue inventar infinitos. Nós inventamos infinitos. E inventar infinito tem a ver com essa possibilidade de extrair de dentro aquilo que está fora e para além daquilo que está fora. O infinito é sempre para além. Ele não é sempre aquilo que não tem fim. Ele é sempre aquilo que tem um além, que tem alguma esperança, que tem algum sonho de eternidade. Essa é a ideia do infinito. E o infinito tem a ver com as artes, é claro, né? Na hora em que as artes tomam conta da gente, mas os infinitos também têm a ver com a matemática. Na hora em que contamos os nossos números, que não acabam nunca, e na hora que construímos como se castelos, como se igrejas importantíssimas com os infinitos, e passamos a classificar os infinitos como se fossem pessoas. Esse infinito é mais bonito do que esse infinito é diferente daquele, e construímos uma porção de alucinações e mundos que são tão reais quanto os nossos e que são totalmente infinitos. Essa possibilidade de construir infinitos, que é nossa, daqueles que sabem que morrem. Claro que não estou falando que é nossa dos homens, né? São dos que sabem que morrem. Todo mundo que sabe que morre tem possibilidade de construir infinitos. Às vezes não construímos e ficamos rodando como planetas, mas às vezes construímos, e a maneira de construir infinito mais possível ou através da arte ou através das matemáticas. E só para finalizar, a gente está acostumado a ver a matemática ao lado das ciências duras, as físicas, as químicas, até as biologias mais duras. Mas a matemática, ela é muito mais perto das artes visuais, das artes gráficas, do que das físicas e das químicas. Essa mania que a gente tem de associá-la é que tanto física quanto química, quando descreve um mundo exterior, distante do nosso, ela usa a matemática para fazer os seus cálculos. E pensa que a matemática é fazer o que Galileu dizia que era fazer ciência, torturar a matéria até que ela confesse seus números. Imagina, isso é o fazer científico. O fazer científico é esse: você pega uma substância, você peneira, pesa, mede. Já imaginou se fosse com você? Peneira você. Vamos lá, peneira você para você, se você gosta. Tortura você, mede você. Não é quando você vai à costureira e ela começa a medir. É uma tortura aquilo, é exatamente o que a gente faz com os nossos objetos, com as nossas matérias que queremos estudar. Torturamos e elas vão confessando seus números. Eu confessaria, 1,70 m, 200 quilos. 2321315. Eu sonhei outro dia que eu perdi todos os números. Fui à delegacia, cheguei lá e disse: seu delegado, eu perdi meus números. Aí ele disse: sábio delegado, perdeu a sua identidade? Eu digo: não, meu filho, eu não perdi a identidade, ela está aqui. Puxei a identidade e botei em cima da mesa. Quando ele olhou, ele se apavorou. Não tinha números na minha identidade. Então ele me mandou prender. Eu estou preso desde então. Isso aqui é só um fluxograma, eu acho, né? Eu estou realmente preso naquela delegacia porque perdi minha identidade. Minha identidade não, os números. Então é isso. Eu tinha um monte de coisas para dizer para vocês, agora que eu estou esquentando, mas eu vou parar por aqui porque eu estou querendo ouvir o Tunga. Vamos a ele. Um beijo a vocês. Boa noite. Oi, dá para ouvir? Tá. Bom, agora depois disso, 2 belos poemas, cabe a mim, né? Pela primeira vez, eu trouxe escrito o que eu ia falar. É muito raro, em geral a gente fala e vai inventando, e é um pouco jazz, mas frente ao que eu estava esperando, eu achei melhor trazer escrito. Só que eu trouxe nessa escritura, que é o filme que a gente vai assistir. Desse filme, alguns detalhes. É um sonho-metragem, digamos assim. Eu chamaria esse filme de um filme hiperrealista. E ele acontece num piscar de olhos. É preciso vê-lo num piscar de olhos. É preciso vê-lo no momento fechado desse piscar de olhos fechados.
E aí acontece uma imagem, essa imagem se desdobra, é uma narrativa. Esse filme tem esse tempo de sonho, porque ele, como no sonho, ele pode apenas num instante, nesse piscar de olhos, acontecer e narrar essa coisa tão longa que é o que acontece ali. De fato, eu preferia que a gente olhasse o filme. Depois disso, a gente pode conversar a partir disso que eu trouxe escrito no filme. Maravilha. Vamos só apagar a luz. Eu preciso avisar que esse filme tem conteúdo de sexo explícito. Se alguém for menor de idade ou não se sentir à vontade, por favor, dá uma voltinha. Espero que todos tenham vontade. Bom, sobre o tema que eu fui convidado a falar aqui, eu acho que o texto escrito que eu tinha era esse. Eu acho que isso é o meu ponto de vista sobre uma questão como essa que foi colocada. Eu acho que agora valia a pena, se coubesse alguma questão, ou a gente conversar sobre isso que a gente viu. Tunga, eu queria então aproveitar te fazer uma pergunta. Oba! Na entrevista que a gente fez contigo, por acaso os três convidados de hoje participaram da primeira edição da revista. Então são pessoas pelas quais a gente tem o maior carinho e, enfim, que confiaram na gente no primeiro momento, quando a revista não existia. Infelizmente é necessário para a transmissão. E nessa primeira entrevista, no caso do Tunga, a gente fez uma entrevista com ele, publicado na Carbono número 1. Nessa entrevista eu lembro que a gente terminou falando, no caso o Tunga terminou falando, do que ele chamou de energia de conjunção. E eu queria retomar aquela conversa, desse ponto onde a gente parou, e descobrir que energia é essa, misteriosa é essa. Olha, eu estou bem cercado aqui para falar de energia, eu acho que tem duas pessoas melhores que eu para falar disso. Agora, quando eu falo de energia de conjunção, eu falo, no filme, no caso do filme, numa história de amor. É basicamente uma história de amor. É uma história de amor cujos limites vão um pouco além do convencional, mas é basicamente essa história de amor e nela a energia de conjunção é aquilo que chamam o Eros. É propriamente o Eros. Do Eros presente, 1 mais 1 são 3, porque nesse terceiro, essa soma que dá esse 3, a rigor incorpora essa terceira pessoa que se forma da energia de conjunção. Essa terceira pessoa é o desejo. É o desejo, e esse é um filme sobre o desejo e sobre o amor. A energia de conjunção é aquilo que nos permite juntar as coisas e nos surpreender com duas coisas diferentes, produzirem uma terceira que não está nem na segunda nem na primeira. Essa energia de amor pode ser o amor entre as coisas e a subjetividade, capaz de criar continuidades inusitadas, com conteúdos surpreendentes, e é capaz de transformar, mostrar o corpo humano como geológico, é capaz de transformar o corpo humano num forno, é capaz de mostrar uma outra dimensão daquilo que é. Estamos abertos a perguntas do público, quem quiser fazer uma pergunta. Olá, boa noite. Primeiramente, muito obrigado a todos, a produção e as belíssimas falas, textos. Eu me sinto presenteado, né, de ter vindo por acaso. Eu soube que tem um negócio do Tunga, aí vi esse cara aí na porta, aí acabei entrando. E, enfim, eu acredito que realmente, pelo que pareça, não é um pretexto a questão da criação das formas aqui. Eu acredito que houve um tema, todos os três falas e textos trouxeram o problema da criação das formas, da criação da forma, de uma ponto de vista da realidade, o que é criar, o que é uma forma a ser criada. E o Luiz nos trouxe a perspectiva
possibilidade de invenção de novas formas de estadia na própria natureza. O professor Ricardo trouxe essa possibilidade do infinito do humano, que estaria no nosso engendramento de infinitos, né? Eu achei fantástico. De alguma maneira, isso também aparece no vídeo do Tunga, onde a forma mineral e as formas naturais são recriadas ou recompostas pelo Eros. Achei interessante. Isso tem uma coisa. Agora, minha questão é mais para o Ricardo, mas acho que vocês poderiam falar também, se quiser. Eu não sou um artista, então fico curioso, estava conversando aqui com os colegas aqui, como é que esse diálogo mesmo desses discursos com a produção artística. Eu fiquei fascinado com essa hipótese que você levantou na sua fala, de retomar modelos mentalmente possíveis de uma quarta dimensão, na tentativa de transpô-los para a terceira ou para a segunda, etc. Primeira pergunta, se isso já foi tentado, se tem, além da literatura, o exemplo que você trouxe da literatura, se nas artes plásticas tem alguém tentando fazer isso. E a dica que você daria, não é para mim, porque realmente eu não falo, mas os colegas que são artistas plásticos, estão aqui, de repente, se quiserem ousar, né, ir nessa direção. Né? Eu acho que toda criação artística faz isso. Né? Eu não vou dar dica para artista, que eu não sou bobo, né? Posso dar dica para matemático, para artista não. Mas essa tentativa de você extrapolar dimensões é o que se faz na arte, é o que a gente viu no filme. O filme, que eu confesso, já tinha visto, então é claro que o filme já tinha me inspirado. Né? Eu sentei aqui inspirado pelo Tunga, acho que todos nós. E, então, o fazer artístico é essa mobilidade entre as dimensões. Né? Na matemática existe um ser que chama real. E na gente também existe um ser que chama real. E esses reais, todos são o mesmo real. E o surpreendente é que ele não é feito de realidades, ele é feito de ausências. O real é sempre feito de ausências. E isso é que dá essa mobilidade, assim, digamos assim, multidimensional para eu passear na criação. A criação artística e todas as criações, que todas as criações são artísticas, né? Se você observa a música, por exemplo, a música ela é eternamente a invenção do tempo, na medida que também as artes gráficas e plásticas são invenções do espaço. Né? Eu estou sempre nu, né, em homenagem ao filme, né, copulando com minhas pedras. Né? No fim e ao cabo é isso mesmo. A gente está sempre nessa tentativa. Né? Só tem isso. Não dou dicas. A garrafa de Klein é um objeto quadridimensional que você representa ela muito bem em 3 dimensões. Mas se você não souber que ela é um objeto quadridimensional, quando você olha para uma representação tridimensional dela, ela te agrada, ela te encanta, mas ela é simplesmente um objeto tridimensional. Os mistérios quadridimensionais que ela guarda, ela não traz para a terceira dimensão. Quem traz esses mistérios é a pessoa que conseguiu ir à 4ª dimensão, na sua imaginação, e voltar dela. E essa pessoa, quando vê a garrafa de Klein tridimensional, ou mesmo o seu desenho, quando você entra no Google e digita a garrafa de Klein, vai aparecer várias fotos que são bidimensionais de um objeto tridimensional, que, na verdade, é uma representação de um objeto quadridimensional. Mas quem faz essa viagem do bi ao 4... somos nós, são as nossas fantasias. Né? E temos muitos objetos. Em dimensão 4, você tem um mundo muito surpreendente. Não há nós, todos os nós se desfazem. É um mundo muito frouxo, com muita área de manobra de formas. Nada mais digo. A gente está acostumado a pensar a noção de problema identificado ao conceito de enigma. O que é enigma? Enigma é quando você tem uma unidade, essa unidade é fraturada, uma porção é removida e ali onde havia uma unidade surge uma falta. E o enigma, ele anseia pela sua solução, ou seja, a restituição do fragmento perdido, restaura a sua unidade original, resolveu o enigma.
o paradigma dos enigmas, é claro, é o mito do Édipo, né? Édipo foge para não matar quem ele achava que era seu pai e não casar com quem ele achava que era sua mãe. No caminho mata um desconhecido que é o seu pai, encontra-se com a esfinge e a esfinge lhe diz: me dê o que me falta, me dê o que eu desejo. Como Édipo é escolhido pelos deuses, ele tem um fragmento faltante. Ele diz: é o homem. Ele dá a resposta ao enigma. E uma vez que a esfinge é um resultado, é uma moléstia, que resulta da falta, né, de um fragmento perdido, quando a unidade, o enigma é resolvido, a unidade é reconstituída, ela se atira no abismo, Tebas é salva e o herói, né, de Tebas, salvador de Tebas, recebe a mão da rainha viúva em casamento, era sua mãe. O que o mito queria dizer é que você não adianta fugir da fatalidade. As ações que você empreende para desviar do destino realizam o destino. Mas não é isso que interessa aqui. O que interessa é que, para nós, o que o Tunga apontou, a meu ver, e que ele representou, criou no filme, é uma outra noção de problema. É o problema ligado não à reconstituição de uma unidade perdida, mas à constituição de uma nova unidade, aí onde só havia fragmento disperso. Uma síntese. Então, resolver problema não é retornar para o passado, não é restaurar o passado original. Problema, você formular o problema, significa realizar uma nova síntese, unir o que estava disperso, né, fazer surgir uma nova unidade, uma nova integração, que vai servir como base, não para soluções, para desfechos, mas para outros problemas. O problema não visa a sua solução, o problema visa criar mais problema. Quando Tunga fala que encontram-se dois numa relação de amor e surge um terceiro, que é o desejo, a meu ver, ele está exatamente nos mostrando eis o problema. O problema é quando esses dois se encontram e se dá uma síntese, essa síntese surge algo a mais que não estava presente ali, que tem outra natureza e que vai, a partir dali, engendrar todo um novo campo de problematizações chamado vida. Alguém tem uma pergunta, um comentário? Tunga, quer falar alguma coisa? Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para você, bem óbvia, mas eu acho que tem esse interesse, saber como foi trabalhar essas questões que te movem a partir da pornografia e desse lugar, desse filme. E se isso desdobrou em alguma coisa nova para você, como é que foi isso? Olha, curiosamente, o atributo pornográfico que se dá ao filme é uma espécie de estratégia desse programa, que é uma série de filmes, chama-se Districted, e que foi concebido por um escritor inglês, chama-se Neville, que convidou vários artistas com a ideia de fazerem filmes com sexo explícito, ou seja, pornográfico, para criar talvez um entrave na circulação disso. Isso veio ao encontro de um roteiro que eu tinha já há muito tempo. Então eu pude, nesse momento, realizar esse roteiro. Eu acho que isso aí está presente no trabalho de um modo ou de outro, e é evidente que não tinha esse cunho que o filme dá, digamos, realista, né? Mas eu acho que isso está presente e atravessa o trabalho que eu faço há muito tempo, talvez, muitas vezes, disfarçado desse conceito que seria essa energia de conjunção, que é um conceito produtivo, porque essa energia poderia ser dita de milhares de formas diferentes, né, tecnicamente. Então é preciso ver isso como um conceito produtivo, enfim, um conceito poético de energia. Que 1 mais 1 dão 3, né? E que esse terceiro seria, como falaram, um desejo, né? Ou uma outra coisa, um além. Quando você coloca aquele cristal, quando ela produz aquele cristal, esse desejo pode ser também relacionado com o falo, e o falo, poder que não estaria nem no homem, nem na mulher, mas que passa e que é passado de sujeito para sujeito, enfim, que circula. Também pensou nessa possibilidade, porque é o formato de um falo, né? Olha, o filme é sobre isso. Quer dizer, eu estou extremamente de acordo com o que você está dizendo. É essa transformação. Quer dizer, quando eu disse que era um piscar de olhos, é porque no piscar de olhos, o começo e o fim do filme se encontram.
sabe? E o filme é sobre esse desejo, é sobre esse falo, é sobre o falo não ser uma coisa do homem ou da mulher, de ele ser um objeto que está entre os dois, que se produz pelos dois e que atravessa o corpo dos dois e que ao atravessar o corpo dos dois transforma, gera outras coisas. E é sobre isso o filme. Obrigado. Ok. Aproveitando esse ensejo, você falando dessa noção de problema, trazendo essa questão de que essa noção de problema que nós encontramos no trabalho do Tunga não é daquela que tenta solucionar uma falta, mas de alguma maneira engendra a falta. Eu lembrei que você falou um pouco antes sobre essa compreensão dos processos da realidade como engendrando formas, como também de uma maneira engendrando falta. Então, o tema para os dois, para o Tunga também, pelo visto, também é filósofo dessa questão aí. Como é que esse processo entre... de que maneira entrar em contato com uma ausência, com uma falta, é constitutivo de uma criação de forma? A gente está acostumado a identificar o vazio, a falta, com a ausência, com a aniquilação radical. Então, para nós, o que há entre dois objetos é a ausência, é o negativo desses objetos. Mas tem outros modos de pensar nos quais esse intervalo é algo anterior e, num certo sentido, mais fundamental do que os seus ocupantes, do que os termos que estão nas extremidades do nas extremidades do intervalo. Os japoneses têm uma noção maluca chamada ma. Tradução que você pode fazer de ma é literalmente entre. Mas o ma, ele tem uma variedade de acepções. O hashi, por exemplo, os pauzinhos que a gente usa para comer, eles são ma, porque eles são entre a comida e a boca. Mas o universo é ma, porque o universo, num certo sentido, também é o entre. Na casa, os móveis são dispostos para ressaltar o vazio. Não é para ocupar o espaço, é para ressaltar o vazio. Por quê? Porque no vazio habitam os ancestrais. Em suma, essa identificação, nossa identificação ocidental do vazio com o nada, com a aniquilação, é alguma coisa que, num certo sentido, nos limita o olhar. Se a gente pudesse pensar, por exemplo, a música, né? Para nós, a música, nós pitagóricos, a música é aquilo que se dá pela sucessão e pela conjunção, pela integração das notas. Melodia, sucessão das notas, harmonia, a integração delas em padrões abrangentes. Na música japonesa, você tem uma coisa completamente diferente. Você tem o ma, e o ma é ornamentado pelas notas. Então, se trata não da abolição do entre, mas ao contrário, as notas vêm enriquecer algo que sempre está ali, que é o silêncio. Então, é como se os japoneses prestassem mais atenção no intervalo das notas do que na conjunção delas, na tensão entre elas. Isso é, num certo sentido, subsidiário, isso é decorativo, né? Num sentido quase arquitetônico da palavra. Então, o que me parece é que, quando o Tunga mineraliza o organismo, quando ele fluidifica o corpo, o que ele está chamando a atenção é que vigoram em nós dimensões abissais, os centenas de milhões de anos do cristal, convivendo com o bilionésimo de segundo da batida do coração, do processo bioquímico que vai engendrar a batida do coração. Tudo isso coabita, tudo isso está aí. Um não é o negativo do outro, um não é a ausência do outro. Constituir-se esse desejo, ainda que ele nos iluda sob o estandarte da falta, ele é algo plenamente cheio e vigoroso a ponto de transformar os seus componentes, né? Transformar a relação numa relação de amor. Essa questão do vazio e do fora e dentro, que eu acho que habitou um pouco todas as falas, eu me lembrei de uma vez que você falou, Luiz Alberto, há um tempo atrás, numa outra fala sua, sobre exatamente esse ponto de tensão dessa membrana que permite que o indivíduo seja individual e não se dissolva no exterior. Ao mesmo tempo, essa membrana é
a camada que faz a relação com o exterior. Ela se protege ao mesmo tempo que ela permite que esse exterior afete a unidade. Eu queria te pedir para... Não sei se teria alguma coisa para falar sobre isso. A gente está acostumado a pensar que o presente é uma navezinha que se desloca ao longo de uma estrada, a estrada do tempo. Aonde o carrinho do agora já passou, é o passado. São as paisagens já antigas que você vê pelo retrovisor. Aonde o carrinho vai passar, é o futuro. São as paisagens inéditas que a imaginação antecipa. Que você só olha para o lado, né? Você só vê o presente. Essa visão é uma visão assombrosa. Para nós estamos tão embebidos nela que ela tem aquela familiaridade, invisibilidade, as coisas são familiares demais. Porque ela, a rigor, é um assombro. Essa ideia significa, no seu limite, de que o tempo é composto por pontos, que é um marcador que viaja de ponto a ponto, chamado agora, e que toda a realidade, quem sabe infinita, infinitos corpos, com infinitas relações entre esses corpos, cabe dentro de cada ponto. Essa é a noção de instante. O universo, o mundo, cabe inteirinho dentro de um ponto, que não tem dimensão. Nós lidamos com isso como se fosse uma brincadeira. Num piscar de olhos, né? Nós dizemos, passou, né? Tudo que aconteceu, viveu ali, já não vive mais, vive em outro. Essa figura do tempo, ela tem uma longa história, ela é associada com uma invenção decisiva, que é o relógio mecânico, mas porque nos interessa aqui, a gente pode pensar outras formulações do tempo. A gente pode pensar, por exemplo, uma célula do nosso corpo, uma célula de um organismo qualquer. Essa célula é definida porque há uma membrana, e essa membrana separa as aguinhas sujas de fora das aguinhas sujas de dentro. Está claro a ideia? Tem as aguinhas de dentro, que são as aguinhas da célula, e tem as aguinhas de fora, por onde a célula está andando. O que é fundamental é que essa membrana separa, cria o dentro e o fora, mas simultaneamente ela une, porque é necessário que a membrana seja atravessada por fluxos de matéria e atividade que vão turbilhonar no interior da célula, vão participar dos construtos que compõem a célula e depois vão ser expelidos, vão ser reciclados. É esse fluir, essa duração desses ciclos de matéria no interior da célula que nós dizemos, a célula está viva. Se ela fosse blindada, invulnerável aos fluxos de matéria e atividade do exterior, ela morreria. Ela se homogeneizaria, perderia a distinção entre suas partes, morreria termodinamicamente. Então, é necessário que isso que separa também junte. Mas vejam, o que é o dentro do vivo? Dentro do vivo é o passado do vivo. Dentro do vivo tem um manual de instruções, escrito em desoxirribonucleis, né, numa linguagem bioquímica. Nesse manual de instruções está prescrito como você vai montar o maquinário para reimprimir esse manual. Então, esse maquinário, ou seja, dentro tem as instruções para como você faz a prensa, como você produz o papel, como você faz a tinta, para fazer novas cópias do manual. Tá? Então, dentro do vivo, viaja o passado do vivo. Fora do vivo, é o futuro do vivo. São os encontros que ele vai ter. Alguns encontros vão nutri-lo, né? Ele vai assimilar temporariamente aqueles elementos na sua própria arquitetura, outros elementos vão decompô-lo. Né? Vão desarmonizar a arquitetura que vigora englobando suas partes. Então, dentro do vivo, o passado do vivo. Fora do vivo, o futuro do vivo. O que é curioso é que a membrana, quando coloca em contato o dentro e o fora, ela também coloca em contato o passado e o futuro. De tal maneira que agora os encontros futuros podem afetar o passado. Um componente, um poluente químico pode afetar o código, a reprodução do código, e sair uma variante, uma nova edição do manual de instruções, um novo organismo, uma nova espécie. Portanto, a membrana, quando separa o dentro e o fora, separa o passado do futuro, ela também conecta o passado e o futuro. Então, podemos pensar que a membrana é como um presente. Um presente onde o passado e o futuro se encontram, se englobam, se associam, se combinam. Não um presente que viaja, um presente que fica sempre parado, imóvel, e o passado e o futuro vêm confluir dentro dele. Essa imagem de um
um tempo que consiste de 3 dimensões, passado, presente e futuro, mas em que o presente, o passado, não é feito de presentes antigos, o futuro não é feito de presentes inéditos, o presente é esse local onde se enovela, onde se complicam o passado e o futuro, esse é o tempo que vigora nos nossos corpos. Uma visão desse tempo foi o que o Tunga nos sugeriu, quando ele nos falou das mineralidades, né, que vigoram em nós, na nossa profundeza, nesse terceiro objeto que nós construímos, com o dentro e o fora de nós, que é o desejo. A membrana? Carioteca? Não, não conheço cariocas e tecas, mas cariotecas não... Alô? Aqui. Alô? Cariocas teca também. Eu lembrei agora, Tunga, um pouco, a partir dessa fala do Luiz Alberto, do toro, da questão de como isso, desse tempo do ão e do toro, e de como a topologia foi esse primeiro, não sei se primeiro, mas foi uma questão importante para você. Você pode falar um pouquinho do toro para a gente? Eu posso. Não. Eu acho que ficou muito prático para mim, cercado pelos dois, não, do porque seu as respostas toro, precisas. Da sua investigação também, né? Olha, eu vou ter que devolver o microfone para você, porque o que importa aqui não é a precisão do toro, não é o toro descrito topologicamente, sim a imprecisão do toro. É esse o toro que a gente deseja ouvir e falar. Bom, esse toro impreciso aí, como modelo, ele existe, talvez atravesse o trabalho, como o lugar onde o trabalho existe, o lugar onde o pensamento dessa obra que eu tento fazer existe. Eu tomei, de algum modo, essa ideia do toro por tratar-se de uma superfície contínua e, bom, uma série de características. E é uma longa história, a rigor, porque... Vamos ver. A imagem do corpo que nós temos nós mesmos, se a gente perder um braço, a gente tende a sentir a parte do braço perdida. Na arte moderna, aconteceu que, em um dado momento, algumas esculturas não tinham braços, eram esculturas gregas, e elas voltaram a ser paradigma por uma série de questões para grandes artistas que começaram a pensar aquilo enquanto modelo. E se observou, então, que naquela falta que existia naquela escultura original, aqueles membros que faltavam, aquelas partes fragmentadas, podiam tender a ser completadas com um olhar, num piscar de olhos. E... Nossa, deu uma confusão, rapaz. Olha, ficou muito confuso, não sei o que aconteceu. Bom, voltando. Não, me misturei tudo, não vou falar, não. A topologia, de alguma maneira, te inspirou nesse vídeo atual? Alguma questão topológica? Sim, com certeza, a topologia. Eu acho que o espaço que está descrito ali na trajetória daquela transformação, ela implica uma topologia. E não seria topológico? Eu acho que essa volta da mesma matéria a ser o que era, ela descreve uma trajetória no interior de um torus. Assim como, eu acho que o paradigma desse vídeo é exatamente um outro vídeo, um filme, uma instalação que chama Sião, que é feito um toro, só que visto do interior. Então foi filmado o interior de um filme circular, e esse filme circular se encontra no começo e o fim, e você assiste a um filme no interior de um túnel incessante. Isso é uma descrição do toro no tempo. A concepção do toro era também uma concepção de não temporalidade dele, mas de instantaneidade, da possibilidade de se pensar uma unidade que fosse discreta e que fosse um toro. Essa unidade poderia se acontecer, existir, através talvez de um movimento mental, de se dizer assim: está feito.
é o puro presente. Se esse puro presente for um toro, então esse é um dos pressupostos. Ali na tela tem um frame desse filme que ele está se referindo. É esse túnel contínuo, né? O On. Exatamente. Se eu não me engano, ele era apresentado assim, né? Ele era apresentado do modo que havia um projetor no chão, onde a própria película saía e formava um círculo, ou seja, a planta da imagem que se veria. E a imagem que se vê no projetada é um túnel sem começo nem fim. Então, essa dupla articulação do toro que está presente aí se apresenta com dois modos de percepção diversos, em duas matérias diversas, sendo uma delas a luz e a outra a película mesmo. Quer dizer, o filme é um loop, mas a disposição dele no espaço evidenciava bem claramente o loop, né? O filme percorria toda a sala, entrava no projetor, saía, e percorria toda a sala, entrava no projetor e saía. Essa senhora aqui ao meu lado disse: Ricardo, fala um pouquinho de toro para a gente. Ela disse isso e me passou o microfone. É o seguinte, o toro é isso aí mesmo que a gente pensa que é o toro, é uma câmara de ar. Mas o toro é feito por duas voltas, né? Uma volta grande e uma volta pequena. E ele é uma superfície com um mundo externo e um mundo interno que não se comunicam. Mas, de repente, eu posso furar o toro. E eu acho que o toro furado, ele traz para a gente um monte de surpresas. Uma das surpresas que o toro furado traz é que, se eu meter a mão dentro deste furo do toro e puxar o que está dentro para fora, o que está fora vira dentro. Ou seja, o revirar do toro traz todo o mundo exterior para dentro do toro e todo o mundo interior do toro para fora do toro. E se você cortar o toro adequadamente é uma maneira de dizer que eu não sei como. Se você corta o toro adequadamente, você cria no toro exatamente a possibilidade de uma fita de Möbius que vai dar ao toro a possibilidade de entrar no seleto clube dos humanicíveis, daquelas coisas que se tornam humanas, daquelas coisas que inventam o infinito. Então, o toro furado, ele tem uma riqueza assombrosa. Ele pode... eu vi recentemente um artigo que resumia todo o mistério da cristandade na topologia do toro. Você pode fazer miséria com o toro furado. O toro sem furo nenhum é lindo, é bonito, tem uma topologia interessante, tem um círculo e um outro grande que dá a volta, mas ele continua sendo um objeto orientável. Agora, quando você fura ele, você introduz dentro desse ser toro furado uma não orientabilidade que é humanizante. E todas as vezes que você conseguiu uma não orientabilidade topologicamente falando, você está de frente a um homem, a uma pessoa, a um ser capaz de morrer e saber que morre. Isso é que é a vantagem da topologia, que ela transforma no mundo das superfícies aqueles dramas humanos que a gente vive no nosso cotidiano, e não vou falar mais nada. Devolvo a você. Alguém tem uma pergunta? Vamos lá, gente. Olha, essa coisa toda que você falou do quaternário, do ternário, a esfinge, né? O enigma da esfinge. Começa andando de 4, depois fica em pé e depois fica de 3. Acham que é apenas a questão do menino, o jovem e o velho, quando na verdade sintetiza a questão do quadridimensional, que é representado graficamente de forma bidimensional e na verdade representaria o tridimensional. Tudo que eu vi no filme, a questão do falo seu cristal, a questão dela fagocitar, regurgitar, defecar mesmo o cristal, dar de volta para ele, tudo isso tem a ver com uma coisa alquímica. Você traduziu ali a urina até o sêmen, as fezes. Por que você não trabalhou o sangue? Se ele contém o códon do desoxirribonucleico, como ele falou. Olha, eu não senti necessidade de trabalhar o sangue, a bem da verdade.
Eu acho que isso ficou num outro trabalho, que tem uma alusão clara a isso. E eu acho que... não sei, eu acho que o corte no Thor que ele estava falando se dava de outro modo, e não como um corte nas veias. O Thor é bem a serpente que morde a própria cauda, né? A Ouroboros, o moto contínuo. Pode ser visto assim. Quando a serpente morde o próprio rabo, talvez ela engula o sangue que você não veja, né? O sangue circule. Excelente retórica, cara. Esse microfone passando de mão em mão é tão estranho depois do filme. Bom, eu quero agradecer o que eu ouvi aqui dos dois, porque eu acho que traz para tudo que eu pensei uma dimensão magnífica. Então, obrigado. Agradecer também a todos. Obrigado.